Olá pessoal, meu nome é Raimundo, eu sou colaborador aqui do canal do professor Jalberto Fernandes e trago hoje para vocês mais um vídeo para a nossa playlist de Laboratório de Eletrônica, que são experimentos relacionados ao TL084, que é o amplificador operacional utilizado aqui no laboratório. E nós vamos trazer aqui nos próximos 3 vídeos alguns experimentos sobre as características reais do amplificador operacional, que são ganho versus a faixa de passagem, o slew rate e a tensão de offset. No vídeo de hoje nós vamos ver a relação entre o ganho e a faixa de passagem, mas antes de irmos para o vídeo, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative as notificações, certo? Então, compartilhe também no grupo da turma, no grupo da disciplina e vamos para o vídeo. Então, pessoal, para esse nosso experimento que nós vamos observar a relação entre o ganho e a faixa de passagem do meu amplificador operacional TL084, nós vamos montar aqui ou utilizar o circuito amplificador inversor. Nós não vamos mostrar a montagem porque já tem vídeo aqui na nossa playlist mostrando e explicando tudo que envolve o amplificador inversor, certo? Aqui nós só vamos mostrar os resultados, mas a montagem é a mesma que tem lá no nosso vídeo. Aqui nós vamos precisar basicamente da relação do ganho, certo? Desse amplificador, que é menos R2 sobre R1. Nós vamos utilizar um R2 de 10K e um R1 de 1K, ou seja, nosso ganho vai ser 10, nosso ganho teórico. E em que consiste esse experimento? Eu vou variar minha frequência do sinal de entrada VI e observar o que acontece com o meu sinal de entrada V0 em relação à amplitude dele, certo? Por quê? Eu tenho que analisar o ganho, e para isso eu vou analisar o nível de tensão na saída, certo? Já que o ganho é V0 sobre VI, e a faixa de passagem, variando a minha frequência de entrada. O que é a faixa de passagem? A faixa de passagem é o intervalo de frequências que o meu amplificador mantém estável o meu ganho, certo? Ou seja, eu vou aumentar minha frequência gradativamente e o meu ganho vai permanecer praticamente constante, ou ter pequenas atenuações. Porém, ao chegar em uma determinada frequência, ele vai sofrer atenuação constante, que é a minha frequência de corte. E também o objetivo desse vídeo é mostrar como encontrar essa frequência de corte e comparar ela com os dados lá do nosso datasheet, certo? Então, pessoal, com as formas de onda de tensão da saída e da entrada do meu circuito amplificador inversor, visto aqui o nosso osciloscópio, né, em que nós temos aqui a tensão de entrada como essa forma de onda verde e a tensão de saída como essa forma de onda amarela. E aqui os parâmetros: amplitude do sinal de entrada e a frequência, amplitude do sinal de saída e a frequência. Então, o que é que nós vamos observar aqui? Primeiramente, nós vamos observar a relação entre o ganho, ou seja, a divisão entre a minha tensão de saída e a minha tensão de entrada, né? Que a gente espera que seja 10, que foi o que a gente projetou, né? Com R2 igual a 10K e o R1 igual a 1K. E lembrando que o ganho do meu amplificador inversor é R2 sobre R1. Então, nós vamos estar observando o resultado dessa divisão para a variação de frequência do meu sinal de entrada e encontrar a frequência de corte do meu amplificador operacional. E como a gente encontra essa frequência de corte? Como a gente calcula? Como a gente vai conseguir observar aqui quando encontrar a frequência de corte? Aqui no canal do professor Jalbert, ele tem um vídeo sobre resposta em frequência dos amplificadores operacionais. E lá ele mostra uma relação entre o ganho máximo e a frequência de corte. E essa relação diz que eu vou ter encontrado a minha frequência de corte quando obtiver um ganho igual ao ganho máximo dividido por raiz de 2. Para facilitar aqui a visualização, eu vou considerar apenas a minha amplitude de saída dividido por raiz de 2. Ou seja, quando eu obtiver aqui um valor igual a 19,5 dividido por raiz de 2, que dá aproximadamente 3,9, eu vou ter encontrado aqui a minha frequência de corte e comparar ela com a do datasheet, certo? Então, vamos aqui, primeiramente, observar que com uma frequência muito baixa, de 100 Hz, eu tenho um ganho máximo. Dividindo 19,5 por 1,95, eu tenho um ganho 10, que bate com o teórico. Se eu colocar aqui 1 kHz, não acontece nada, praticamente não muda o ganho. Se eu colocar 50 kHz, já dá uma pequena variação aqui na minha tensão de saída, mas nada considerável, né? Se eu colocar 100 kHz, também continua um ganho próximo do teórico, né? Próximo de 10. Mas já tem uma pequena atenuação aqui no meu sinal de saída.
Ao colocar 200 kHz, perceba que já tem uma variação aqui, uma atenuação considerável do meu sinal de saída, certo? Indicando que a gente está chegando próximo da frequência de corte. Se eu colocar 250 kHz, perceba que eu chego em 13,8 volts na minha tensão de saída, que é o que a gente calculou lá na relação do ganho máximo sobre raiz de 2, né? E que minha frequência de corte é aproximadamente 250 kHz. Então aqui nós podemos observar a relação, né, do ganho com a variação da minha frequência e encontramos a frequência de corte. Então, pessoal, como a nossa frequência de corte que a gente conseguiu encontrar lá no osciloscópio é de 250 kHz, lá no nosso datasheet nós podemos observar esse gráfico aqui, que relaciona a tensão de pico a pico da minha saída do amplificador operacional TL084 com a frequência que ele está operando. Então aqui nós temos 3 curvas, cada um para um VCC diferente. O nosso VCC do nosso experimento é de mais ou menos 12 volts, certo? Então ele está entre o mais ou menos 15 e o mais ou menos 10. E se a gente estimar aqui, inferir mais ou menos aqui... Então se a gente estimar aqui mais ou menos onde está o mais ou menos 12 volts, e traçar aqui, encontrar o ponto de operação do nosso circuito que a gente montou, nós vamos ter aqui aproximadamente 250 kHz. Aqui eu tenho 100 kHz, aí o próximo aqui é o 200 kHz, e ele está entre 200 e 300 kHz, certo? Então, o valor encontrado para a frequência de corte do nosso experimento está bem próximo do que consta no datasheet. E nós também podemos observar o comportamento do nosso ganho dentro da faixa de passagem. E até onde essa faixa de passagem vai, né? Que é até a frequência de corte. E esse era o objetivo do nosso vídeo. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre as características reais do amplificador operacional TL084. E eu espero que tenham gostado, espero que compartilhem com o grupo da turma, com o grupo da disciplina. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo da nossa playlist, certo? E no próximo vídeo nós vamos abordar a questão do slew rate. Até a próxima!